Gente, boa noite, bem-vindos, então. A gente colocou essa música aí como inspiração, porque It's Getting Better é uma música dos Beatles e o Harry Palmer usa ela como inspiração numa das palestras que ele faz, né? Quer dizer, está melhorando, as coisas estão melhorando. E essa palestra, ela é a base que a gente utilizou para essa conversa de hoje. Nos inspiramos nela para essa conversa de hoje. Essa palestra, ela tá no. Eu coloquei o link dela na minha bio, mas também vou colocar depois que a gente baixar essa live, vou colocar no texto da live, vou colocar depois no YouTube também. É uma palestra que vale a pena, muito boa, como todas as palestras do Harry. Aí todas as palestras dele tem por volta de meia hora e elas sempre inspiram muita gente, né, Cris? Sim, por isso que a gente se baseou numa delas para falar um pouco a respeito e esperar vocês assistirem. Inclusive, essa é uma palestra dada num dos cursos internacionais, né? Porque a gente, que nem aqui no Brasil ou em outros países, a gente faz bastante a primeira parte, que é o módulo 1, né? 2 dias dos 9, mas o curso completo, além de ter 2 vezes ao ano aqui no Brasil, ele tem 4 vezes ao ano lá em Orlando, que são os cursos internacionais e que são uma maravilha, assim, porque além do material já ser maravilhoso, tem essa coisa cultural, né, de gente de todos os países, várias culturas interagindo através dos exercícios, é um ambiente bem legal. A gente tem um pouquinho dessa sensação do que pode ser um mundo todo, assim, conversando, né, de uma forma inspiradora, uns com os outros, querendo levar o outro, e até estava colocando isso quando eu convidei algumas pessoas, que já que hoje é dia das crianças, né, tem uma coisa que a gente pode fazer, ver o que a gente pode fazer para melhorar, tanto o mundo em si, como as pessoas, né, para que as pessoas vão transformando esse mundo numa coisa melhor, né, como exemplo, como mais sabedoria, então é isso Sim. aí. E já que você falou do curso, eu vou falar também que agora, durante essa fase diferente aí que a gente viveu de março para cá da pandemia, aconteceram algumas coisas diferentes também. A gente experimentou fazer os cursos Avatar online. Então, Uhum, tanto o Surfacing foi remodelado para ser online, geralmente ele era um fim de semana, era um sábado e um domingo, e ele tem acontecido em 3 manhãs, né? 3 manhãs, às vezes durante a semana, às vezes no fim de semana. E com, assim, muito legal, já acompanhei, você também, né, Cris, já acompanha, uhum. e é um resultado incrível também. Aliás, o resurfacing tem muito a ver com conteúdos que a gente vai falar hoje, que é esse redirecionamento da vida, esses primeiros grandes olhares que a gente tem aí sobre as coisas e estabelecer metas para nossa vida, né? Tem muito a ver com a palestra de hoje aí. E outra coisa que eu queria falar antes que eu me esqueça é Uhum. que para quem vai assistir as palestras do Harry no YouTube, sempre dá para entrar em configurações e colocar em português. Claro que todas as palestras são em inglês, mas sempre dá para configurar para português, só entrar nas configurações. A legenda, né? A legenda, exatamente. Uhum. E aí a gente vai entrando no tema de hoje. O tema de hoje é: a vida está te levando ou você está definindo o roteiro da sua vida? Eu vou aproveitar quem está aí, não tem tanta gente aí ainda, mas quem está aí, se puder responder para a gente no chat, você sente que a maior parte do tempo você consegue dirigir sua vida ou você se sente levado? Como que é isso para vocês? Conta para a gente um pouquinho aqui, escreve no chat. Eu acho que acontece, em muitos momentos da vida a gente se sente levado, né? Mas acho que depois que a gente aprende essas ferramentas para que a gente possa definir mais o roteiro, a gente acaba caindo a ficha muito mais rápido de que a gente precisa direcionar e de que a gente pode direcionar, né? De que essas forças entram aí para direcionar para os caminhos que a gente quer levar. A gente consegue, como a gente falou aí antes, a gente consegue direcionar o leme para onde a gente quer levar o nosso barco. Aí você está Aí, colocando um pouquinho de cada coisa, né? Às vezes eu tento direcionar mais e às vezes eu deixo o roteiro mais livre para experimentar. Verdade, verdade, legal. eu lembro quando eu Legal. era mais adolescente, aquela imagem da folha caindo da árvore, assim, balançando no vento, era a imagem para mim que descrevia a minha vida. Era completamente uma coisa levada pela gravidade e pelo vento. Era bem assim, que era para mim, assim, quando eu lembro bem lá para trás, né? Acho Às que é vezes importante um pouco de tudo, ela colocou. Uhum.
A gente tem que olhar com honestidade, né? Parar em alguns momentos e olhar para a vida, porque senão a gente pode se sentir realmente arrastado. Até com isso tudo que aconteceu esse ano. Talvez no primeiro momento todo mundo se sentiu um pouco arrastado. De repente tem que ficar em casa, de repente mudou tudo, de repente quem trabalhava com comércio tem que fechar as portas. Teve algumas coisas assim que foram fatores que você pode se sentir arrastado, mas sempre existe alguma coisa que você pode fazer. Então, Sim, quem conseguiu aí agir rápido redirecionou muita coisa e acabou até aproveitando um pouco esse fluxo diferente que esse ano teve, né? uhum. Interessante. Uhum. O que acontece é que quando você se sente no meio de um fluxo que você parece, aparentemente você não tem controle nenhum, dá a impressão que você fica amarrado e preso. Deixa eu ver o que mais que ela falou, mas é preciso ter um roteiro macro para quando começar a ficar muito perdido. Isso mesmo, né, Issa? Porque senão a gente fica só, assim, a gente vê que muitas vidas, elas são assim mesmo, só reagindo, digamos, ao que a vida propõe, né? E aí não tem esse roteiro macro, aí não tem essa perspectiva de que dá para imprimir alguma direção, né? E quando as pessoas estão nesse universo, o que acontece é que elas veem as coisas acontecendo e causa e efeito, isso gera aquilo, e aquilo gera aquele outro. Às vezes até elas percebem que a ação delas gera uma consequência, mas não é clara, e aí elas se sentem, mesmo quando a gente fala cadeia de causa e efeito, é como se elas estivessem nessa cadeia, elas estivessem presas, né, nisso, sem perceber aonde que tem uma saída, né? E é sobre essa sensação que, às vezes, mesmo que a gente não tenha em grande parte da vida hoje em dia, mas que às vezes a gente pode sentir, né? Que a gente vai discutir um pouquinho desses dois aspectos, como é que isso acontece na realidade, né? Uhum. Isso que ela falou do roteiro macro é interessante, porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, se Uhum, não tá sim, aí, qualquer lugar serve. E aí tem lá as suas questões, né? Uma coisa interessante que eu ia falar, Cris, é que a gente tem tem um mini curso que também conversa muito com essa palestra, que é um mini curso de alinhamento de vida. Eu até deixei ele fácil aqui, porque sei, tem uns mini cursos legal. maravilhosos aí, dá para enxergar, né? Os minicursos maravilhosos no Avatar. São minicursos, inclusive gratuitos, que se alguém que está aqui quiser, manda uma mensagem em inbox que a gente pode mandar o PDF desses minicursos. Eles sempre têm tanto conteúdo, né, explicando muita coisa, como tem muitos exercícios. O Avatar sempre tem esse fluxo de conhecimento e vivencial, conhecimento e experiência. E no mini curso de alinhamento de vida, ele fala um pouquinho de uma coisa que também é falada na palestra, que é essa questão das forças, né? Ele compara com os vetores. Então, por exemplo, eu quero uma coisa na minha vida. Então, de repente, eu tô com 40 anos e eu resolvi que eu quero me casar, quero um relacionamento estável. E aí, essa é a minha meta, para a direção para que eu quero ir. Eu tô com uma pessoa legal, tal, tenho um relacionamento estável. Mas tem coisas que puxam. Eu tô com uma setinha lá apontando para para aquela minha meta. Mas tem coisas que me puxam para trás, tipo, putz, mas eu não queria abrir mão de nada, eu não quero abrir mão disso, daquilo, não quero abrir mão de viajar com as minhas amigas, eu não quero abrir mão de nada, não quero abrir mão, não quero ter que ficar na mesma casa com alguém quando eu não tô afim. Então, isso são forças que vão puxando para trás. E se você não equilibrar essas forças, você vai ficar paralisado, provavelmente você não vai criar nada, não vai nem casar, nem ficar livre, né? Então você tem que, sei lá, por exemplo, conversar, né, com o seu parceiro ou sua parceira e ver como é que entra o alinhamento aí de vida para que vocês se entendam e possam criar esse relacionamento juntos dentro de condições que sejam boas para os dois lados. Então, o que a gente fala muito aí nessa questão de vetores é que às vezes você precisa ter alguma coisa externa que entre, porque você não pode deixar as coisas, vou deixar a coisa correr, vamos ver como é que vai. Você deixar a coisa correr e você tem um monte de dúvidas, provavelmente ela não vai correr para um lugar bom, né? Que é essa habilidade de prever o que vai acontecer. Então, se você tá querendo uma coisa, mas você está deixando correr com um monte de dúvida, um monte de crença negativa, um monte de forças contrárias,
você provavelmente não vai criar aquilo que você quer. Então, é muito importante nessa hora trazer essa consciência do que é que você está criando e para onde esse vetor está indo, para que você possa atuar sobre ele, agir sobre ele. Então, por exemplo, eu quero muito dar palestra. Ah, mas eu morro de medo de falar em público. Um exemplo, né? Então, a vontade da palestra está puxando para frente, o medo de falar em público está puxando para trás. O que eu posso fazer? Eu posso me conscientizar de que está assim e pegar uma força externa. Ah, então eu vou fazer um curso de oratória. Fiz um curso de oratória que vai reforçar a minha coragem de falar em público. Vai puxar esse vetor para frente. Vai ser uma força, uma atitude que vai me ajudar a me puxar para frente. Uhum. Aqui entrou o meu neto, o Rafa, a Nilza também, minha prima. E isso aí que você está falando é assim, uma brincadeira que tem, que a gente vê muito acontecendo, como se fosse essa questão aí dos vetores, é aquela brincadeira de cabo de guerra, né? Oi, Sâmia, tá chegando também, seja bem-vinda. Então, no cabo de guerra, você vê aquele povo puxando de um lado, o povo puxando do outro, né, para ver quem é que ganha. Isso dentro da gente, internamente, são essas forças que puxam a gente para coisas que são contraditórias, né? Porque às vezes você quer muito, meio que nem você falou, né? Então, um lado do cabo de guerra é aquele, sei lá, às vezes um desejo que você tem de construir uma coisa diferente para a sua vida, e do outro lado são aquelas compulsões, aquelas coisas que você está habituado a ter, os seus padrões antigos, que te puxam para outro lado, para ficar encolhida, para ficar, né? E aí é como se a gente tivesse esses dois times internos lutando, e a gente precisa dar força para um dos dois, que nem aquela história que tem, uma história famosa aí dos lobos, né? Que tem os dois lobos, você vê qual que se alimenta. Mas de certa forma, assim, vindo fisicamente, né, é fácil de entender. Você tem que pôr um pouco mais de força naquilo que você realmente quer, ver o que pode ser e puxar. Aí o cabo de guerra vai para um lado, né? Você põe um grandão lá puxando, ele vai direcionar, né, o ganho para aquele lado, né? Então, é um exemplo bem tranquilo, né, da gente ver. Porque isso acontece muito com a gente em várias situações. A gente se sente dividida e muitas vezes paralisada, porque quando o cabo de guerra está com forças iguais dos dois lados, o que acontece é que não sai do lado, fica meio para cá, meio para cá, meio para cá, meio para cá, mas fica meio que parado ali, né? Imobilizado, e a sensação de paralisia, né? São os conflitos da nossa vida. E Sim. o Harry fala assim, ele fala na palestra dessa previsão, esse poder de prever as coisas. Então, se você olhar um pouquinho de fora e você está num conflito, você deixar que as coisas fiquem daquele jeito, você está num fluxo, vamos dizer assim, sem muita ação, dá para você prever onde aquilo vai dar, né? Ah, por exemplo, sei lá, estou num relacionamento e estou deixando a coisa rolar, mas está morno e tal. Você sabe que aquilo ali dificilmente vai rolar para alguma coisa melhor se nada mudar, né? Alguma coisa tem que mudar naquilo. E aí ele dá o exemplo da força de Newton, ele fala da física, ele compara com a física mesmo, que você tem as forças, você tem uma força puxando para um lado, você tem forças puxando para o outro. E você pode colocar uma força externa, ou no nosso caso interna, né? Como a vontade, como uma atitude, você pode colocar uma força vindo de fora e agindo sobre a situação para que alguma coisa mude, para que vá para a direção que você quer. E essa força, ela pode ser você exercitar a sua vontade, você colocar atenção naquele assunto, você colocar uma decisão, né? Tem várias coisas que você pode fazer para que a situação saia da paralisação ou saia da rota que não é a rota que você gostaria, para que você mude alguma coisa, para que você realmente consiga algo que você está buscando. Sim. Dentro do Avatar, a gente usa muito o termo primária para falar dessa força, né? Então, em alguns vídeos, até logo o começo do vídeo, ele tem a definição do que é uma primária e do que é uma secundária. Eu vou ler aqui a definição clara, bem específica do que é uma primária. Uma primária é uma criação ou uma comunicação investida com intenção e esforços suficientes para criar uma realidade. Então, dentro desse quadro que a gente está falando, então, eu vou dar um exemplo que é mais fácil de entender. Eu tenho um aluno de piano, a Isabel chegou também. Eu tenho um aluno de piano que ele está lá tentando fazer a música e tal.
Aí ele tá, meio que erra, meio que acerta, tal. Chega uma hora, ele vira para ele mesmo assim, não fui eu que ensinei isso é dele, né? Ele fala assim, agora eu vou fazer certo. E aí, é como se fosse um comando para ele mesmo, sabe? E aí, normalmente, ele faz mesmo. É como se naquele momento ele decidisse que, pronto, já foi suficiente, agora eu vou, sabe? E isso é uma primária. Então, as primárias, elas são fenômenos que já acontecem na nossa vida. Só que nem sempre deliberados. Às vezes, elas são, inclusive, negativas para a gente. Porque, por exemplo, você está numa situação onde você está emocionalmente muito envolvida, numa situação ruim, por exemplo, e você fala umas coisas tipo, nunca mais vou querer tal coisa, entendeu? Depois, mais para frente, só que você fala aquilo dentro de uma intensidade tão grande que aquilo vira uma primária dentro do universo da sua consciência. Sei lá, nunca mais vou me relacionar com ninguém, né? Porque você estava passando por uma situação que aquilo estava tão resistido dentro de você, era uma situação tão complicada que você fala para você mesmo isso. Aí mais para frente aquilo se ameniza, você vai tentar mais, dali uns anos, de repente ter um relacionamento, mas aquela primária, ela virou um aspecto, como se fosse um software da sua consciência que está rodando. E ele fica querendo dizer para você que você não quer aquilo. E aquilo acaba não se realizando porque dentro de você não quer aquilo. E às vezes você não entende, você fala, mas eu tento, não consigo. O que será que está acontecendo? Então, a primária sempre é uma decisão, né, essa comunicação, que ela tem essa intenção forte, né? E ela tem também um esforço, porque nem toda decisão é uma decisão interna, né? Tem decisões que envolvem você se mover na direção de alguma coisa, e isso envolve ações concretas naquela direção. Então, por isso que ele fala que intenção e esforço suficientes para criar uma realidade, né? São duas coisas que definem bastante. E aqui a gente queria até perguntar para vocês se vocês percebem, a Líria entrou também, se vocês teriam um exemplo desse fenômeno da primária que vocês sentem na vida de vocês, né? Alguma coisa que já foi uma primária ou que é uma primária atual, uma intenção forte que vocês querem criar de realidade para vocês. Se alguém quiser, se quiser escrever aí no chat, ou se quiser refletir consigo mesmo, né? Que a gente está tentando passar esse conceito que não é, o fenômeno é reconhecível, o conceito, às vezes, de primária é que a gente está colocando no ar para a gente poder, às vezes, falar a mesma língua, né? O gostoso é você criar as primárias deliberadas, né, Cris? Você... tem alguém que entrou aí e perdeu. O Rafa, ele falou que caiu rapidinho e perdeu. A primária é justamente quando você decide algo que você quer que aconteça. Então, você tem uma intenção forte para que aquilo aconteça e tem também um esforço associado àquilo para que aquilo aconteça. É isso que a gente está resumindo, é isso. A live vai ficar gravada também, né? Então, depois também dá para assistir de novo, ver com mais detalhes certas coisas. Mas é isso. E a gente estava falando também da questão de que às vezes a gente faz primárias que nem são boas para a gente, porque a gente faz dentro de um aspecto emocional muito sério. Você fala assim, nunca mais eu quero saber dessa pessoa, porque aquilo está te agredindo naquele momento, e você fala aquilo com tanta força dentro de você, que aquilo vira uma realidade, né? E mais para frente você pode nem querer experimentar isso, mas aquilo está lá dentro rodando como se fosse um programa de computador. Para quem ouviu duas vezes. Oi? O pessoal não responde, aí a gente convidou todo mundo a responder. Se você tem alguma primária nesse momento, alguma coisa que você decidiu internamente, que você sente que você está querendo criar na sua vida, né? Mas quanto mais consciente essas primárias, melhor, né, Cris? Porque senão a gente acaba, é isso que você falou, você acaba, numa hora que você está chateado, você fala alguma coisa, sente aquela coisa, aquilo fica reverberando dentro de você e está criando alguma coisa ali dentro de você. Sim. Então, quanto mais a gente puder trazer para a consciência, puder... ele colocou um exemplo bom aí, né? Creio que a minha primária seja minha carreira como jogador profissional de esportes eletrônicos. Então, se ele traz para a consciência que ele quer, é isso que ele quer, eu quero ser um jogador profissional de esportes eletrônicos, a primária está aqui, está clara. Essa primária é a primária dele. A Líria também. Podemos dizer que o Zum 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 pode ser uma primária? Estou chegando, pegando a onda.
Sim, o Zum Zum é um projeto e ele tem uma intenção. Então, na medida que ele tem uma intenção e vai se realizando a partir de um esforço, ele constitui uma primária, sim. E ela se mantém através da manutenção da intenção e do esforço suficiente para que crie uma realidade. Que é um exemplo, por exemplo, de uma coisa que você começa a construir, e às vezes começa pequeno, né? Você tem parte da realidade criada. E para ela se constituir mais e mais e ganhar amplitude na sua vida, ela precisa de esforço constante, de persistência, de manutenção da intenção. Isso é uma coisa importante para que a primária se realize, ou seja, para que ela crie aquela realidade final que você antevê, ela precisa de constância na intenção, né? E a primária, ela pode tanto se referir a um projeto, como o exemplo que a Líria deu, então tem um projeto, quero criar esse projeto, como ela pode se referir também a alguma coisa interna sua. Então, você pode, por exemplo, eu quero ser mais persistente e quero fazer exercício 4 vezes por semana. Isso pode ser uma primária também. Eu quero fazer exercício 4 vezes por semana, mas aí é claro que você vai precisar colocar um vetor externo de uma ação alinhada aí para que isso funcione. Sim. Né? E agora eu acho que eu vou contar para eles o que seria uma secundária. Já que a gente falou da primária, Cris, eu vou falar o que seria uma secundária, que entra aqui também. Bom, a secundária, primeiro eu vou dar uma explicação assim, é uma explicação simples. A secundária é aquela vozinha que vem quando a gente fala que quer uma coisa, por exemplo, você fala, eu quero fazer exercício 4 vezes por semana. Aí vem uma vozinha, você não vai conseguir, você está com muito trabalho. Está com muito trabalho, como você acha que vai fazer isso? Está pensando o quê? Isso é uma secundária, por exemplo. Mas eu vou ler a definição da secundária. É uma criação não intencional que é ativada pela criação que alguém intenciona. Então, eu tenho a intenção de colocar meu corpo em dia e de caminhar. Mas aí vem uma vozinha interna e fala assim, não, você vai deixar de trabalhar para caminhar? Você tem certeza que você vai fazer isso? Então, a secundária, ela pode ser qualquer coisa que é acionada pela criação que você quer criar. E às vezes acontecem secundárias que são, na verdade, elas eram antigas primárias, elas eram nossos velhos hábitos, elas eram o que a gente estava acostumado a fazer, por exemplo, trabalhar sem parar e não parar para fazer exercício. E de repente ela vem no automático. O meu automático é que trabalho é muito mais importante do que fazer exercício. Então eu tenho que tomar de novo consciência disso e colocar mais intenção e mais esforço e atenção na minha primária nova, que é o que eu quero criar agora. Você deu, por exemplo, antes o exemplo aí do moço do piano, né? Que ele fala para ele mesmo, não, eu vou conseguir tocar essa música. Pode ser que na hora que ele coloca ali, que ele vai conseguir tocar a música, venha uma vozinha e fale para ele, mas no passado você já tentou aprender e você não conseguiu. São coisas que vêm e muitas vezes tem a ver com experiências passadas ou coisas que a gente ouviu, né? Não sou bom o suficiente. Crenças, a gente chama de crenças também, coisas que a gente ouviu e adotou como verdade. E essas coisas acabam sendo um tipo de boicote da nossa mente. Então é muito importante a gente reconhecer elas e parar, né? Parar aquele fluxo e dar mais atenção novamente porque a gente realmente quer criar. Sim, e aí eu vou até... Pode falar. Eu ia convidar o pessoal aí que está ouvindo, quem já pensou numa primária antes, se pode pensar o que seria uma secundária para essa primária. O que seria uma coisa que vem... Você está querendo criar a primária, mas vem alguma outra coisa que não é a primária. Se alguém puder dar um exemplo, por exemplo, ali o nosso jogador de games eletrônicos ali, se ele puder dar um exemplo do que poderia ser uma secundária para ele, o que poderia vir falar no ouvido dele, aí que vozinha poderia vir aí, ser acionada quando ele fala que ele quer criar isso. Ou a Líria, quando fala que quer criar o Zum 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 de sucesso, esse projeto de sucesso, o que pode vir aí de secundária, Líria? O que pode vir do seu inconsciente, ou aquela vozinha que entra na cabeça e fala contra isso? Ou alguém que não colocou a primária, mas que já pensou nela, né? O que seria uma secundária em relação a essa primária que você pensou, né? E já a gente te responde, tá, Isabel? Deixa só as pessoas colocarem. Hoje mandei a secundária para as cucuias, talvez. A internet da minha parceira caiu 4 vezes, nem celular, nem computador deu certo. Segurei a onda de um jeito que não era previsto, mas foi o que deu e acho que não desistir. É isso mesmo, Rafa.
Você teve várias secundárias. Ah, não, foi a Lídia, desculpa. É, teve várias secundárias, mas ela se segurou na intenção da primária. Que é justamente, mais ou menos isso responde o que a Isabel perguntou: como transformar uma primária negativa numa positiva? Se você me permite, eu até respondo essa, porque assim, a primeira coisa é você realmente, em vez de pensar na primária negativa que você quer transformar, você pensar no que você realmente quer, ou seja, ter uma primária positiva, uma que te inspira, uma que te entusiasma, e aí, para você fazer aquela coisa, aquela que era uma antiga primária e que hoje você vê que ela é negativa, ela vai ser uma secundária, certo? Ela vai ser o outro lado das forças que puxam para um lado, e a sua intenção, a sua primária, ela vai te puxar para um outro lado. Então, a força com que você alimenta a positiva é que vai fazer com que cada vez menos aquela apareça. Mas cada vez que ela aparecer, você vai ter que ver. Primeiro você vai ter que ver que ela está ali e optar pela outra forma, né? Porque você vai ser sempre, à medida que isso fica consciente, a gente sempre tem a escolha de permanecer reproduzindo o mesmo padrão, ou a escolha de arriscar o novo, de fazer a nova atitude, que é na direção do que a gente está buscando. Então, a partir dessas escolhas que são contínuas, que são cotidianas, que são a todo momento, é que você vai construindo a força da sua primária e a força da construção daquilo que você quer. Você mesmo tem que ir se convencendo, não é bem se convencendo, mas é construindo uma autoconfiança, no sentido em que você quer tanto aquilo que você não vai se deixar. Pode acontecer? Pode acontecer, se desviar, cair, mas volta. É que nem musculação, a gente não faz assim com o músculo, né? Para o músculo crescer, a gente vai e volta, vai e volta. Nessas questões também é um pouco assim. Você vai na direção da sua primária. A secundária te tirou um pouco, tudo bem. Aceita, tirou, tá bom, isso era um padrão meu. Volta para a primária, entendeu? Saiu de novo, volta para a primária. Constrói alguma coisa naquela direção. É assim que você vai fortalecer e manter a sua intenção na primária, né? Isso é uma coisa interessante que ele até cita lá na palestra. Ele fala do desencorajamento, que às vezes a gente quer uma coisa e a gente desencoraja, a gente perde o pique justamente porque de repente vem secundárias, vem coisas externas, vem coisas internas, pode vir de vários lugares. Mas aí, o que a gente faz nesse momento? Volta a atenção e põe força de novo na primária. Faz alguma coisa que vai te colocar naquele caminho de novo, né? E como se você confirmasse que você realmente quer aquilo. Então é bem importante isso, né? Bem importante puxar de volta para lá. Legal. É legal que vocês estejam participando, porque aí a gente também tem mais como colocar as coisas na prática mesmo da vida, né? E uma questão importante que tem nessa questão é uma habilidade que o ser humano tem, uma habilidade muito usual, muito habitual que a gente tem, que é de olhar para as coisas que estão acontecendo e a gente prever o que vai acontecer a partir daquilo. A gente falou de causa e efeito, né, no começo, e o ser humano ele tem essa capacidade de ver. Por exemplo, eu vejo uma criança se direcionando para uma janela, eu vejo que ela vai se pendurar na janela, eu corro lá e seguro a criança. Por quê? Porque eu previ a possibilidade de ela virar e cair. E isso com muitas coisas. A gente olha para a vida da gente e a gente olha as coisas indo numa certa direção e a gente já prevê o resultado daquilo. O que acontece hoje em dia é que a gente tem uma realidade não muito entusiasmante, vamos dizer assim, dependendo do olhar que a gente tem para ela. Se a gente se apegar a olhar para tudo que tem de ruim no mundo, a gente pode ter uma previsibilidade para o futuro do mundo, para o nosso futuro, para o futuro das gerações, que é completamente ruim, negativa, né? Então, o Harry fala bastante nisso da questão dessa habilidade quando a gente olha no mundo hoje, por quê? Por exemplo, a gente escuta muito, inclusive, da juventude falando assim, não tem mais saída, assim, sabe? Essa questão, assim, o mundo não vai dar certo, então as pessoas já perderam, assim, aquele mínimo de esperança de confiar na vida, ou de confiar na possibilidade de alguma coisa boa, e isso é uma força, digamos, que costuma ficar achatando se a pessoa não se agarrar realmente na própria primária,
nas próprias intenções e numa perspectiva positiva de mundo. Agora, se ela não consegue lidar muito bem com isso na mente dela, e ela, quando olha para frente, vê isso. Quando ela olha para trás, às vezes ela vê aqueles padrões repetitivos e velhos, então ela fica meio presa e ela fica imobilizada de novo, presa naquela sensação de que para lado nenhum tá bom o negócio, entendeu? E ela perde a possibilidade de vivenciar o que seria o ideal, que seria o presente, um presente deliberado, né? Viver um presente com estando ali, sem se deixar impactar nem por esse aspecto da previsibilidade, né, do que é mais provável, nem como se fosse necessário repetir, falando para si mesmo assim, eu sou assim mesmo, isso sempre foi assim para mim. Essas coisas deixam ela, que nem no título da nossa palestra, se sentir arrastada pela vida, porque ela está se deixando levar por esses padrões, né? Então, estar no presente, mas com a sua primária, estar presente com aquela intenção, isso pode movê-la para um lugar bastante diferente. Acho que você pode falar um pouquinho mais disso, né? É interessante que quando a pessoa está complementando o que você falou, né? Ela está apreensiva sobre o futuro, geralmente é porque ela está olhando para padrões passados também. Ela tá, porque a gente não percebe, mas quando a gente tem um padrão passado e começa a acreditar que aquilo é verdade, a gente começa a reforçar ele e muitas vezes tem coisas que se repetem várias vezes na nossa vida. Então, se a gente for utilizar a previsibilidade, a gente vai achar que aquilo vai continuar se repetindo. Por exemplo, sei lá, nunca tem um relacionamento legal. De repente você acreditou nisso muitas vezes no passado e você tem a tendência de achar que aquilo vai se repetir eternamente, de que não tem nada que você possa fazer para que aquilo seja diferente. E a gente brinca que isso é como você ficar olhando, dirigir sua vida olhando pelo espelho retrovisor, né? Então você está olhando para o passado, está olhando para trás, olhando para tudo que já aconteceu. Meu primeiro relacionamento foi assim, o segundo foi assado, o terceiro foi assado. Histórias que se repetem e você chega à conclusão de que aquilo vai ser assim para sempre, que não tem nada que você pode fazer para mudar aquilo. E, na verdade, onde que você pode mudar aquilo? Exatamente no momento presente, quando você decide que você vai mudar aquilo, que aquilo vai ser diferente daqui para frente. O Rafa até colocou um exemplo aí, né, das condições de jogo e tal. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode, no momento presente, olhar e falar, não, peraí, isso aí era o padrão do passado. Eu tô dirigindo minha vida pensando que eu nunca tive um computador bom o suficiente, tal, eu nunca vou ter. Mas o que eu posso fazer então para eu ter o computador legal, né? Se de repente ele já tem, acho que ele tem perto de 18, se eu não me engano. De repente ele pode fazer alguns trabalhos extras, pode oferecer trabalho para alguém, pode comprar um computador mais legal, sei lá. Aí ele que vai ter que pensar, mas com certeza tem ações que ele pode fazer nesse momento presente, se desprendendo do passado e que podem mudar o que vai acontecer para frente, que podem mudar o futuro mesmo, né? Então, às vezes a pessoa fica presa em várias histórias de insucesso. Puxa, perdi emprego, primeiro emprego, aí no segundo emprego me dei mal com o meu chefe, aí ela começa a construir uma história na cabeça dela que é como se fosse uma história de insucesso. Ela tá quase que é quase uma profecia autorrealizável, né? Ela tá prevendo que o próximo trabalho também não vai dar certo. Não, ela tem que parar, porque isso só tá nas experiências que ela foi reforçando com o tempo. Ela tem que parar naquele momento e ver no momento presente o que é então que eu posso fazer diferente. E a primeira coisa é ter crenças diferentes, acreditar em alguma coisa diferente, acreditar que ela realmente pode fazer diferente dali para frente, né? Que, na verdade, o futuro não está criado, né? O futuro está aí na frente por criar, né? Ele ainda vai ser realizado. E aí depende do que a gente vai fazer, né? Como fazer, o que colocar, é que nem você fazer uma folha em branco, você querer fazer um desenho, né? Ele vai sair de acordo com as cores que você usar, ou com os pincéis, ou com os lápis, ou com as canetas, ou com os giz que você usar, se você vai fazer todo vermelho, se você vai fazer multicolorido, se você vai fazer um desenho em preto e branco, só com sombra e luz. Tudo depende do que você vai imprimir naquele momento para criar no futuro aquele desenho. E eu acho que na vida é a mesma coisa quando a gente pensa. Eu tenho uma intenção. O que eu vou colocar na realidade, né? Quais são os componentes? E entra a criatividade aí também, né? Porque quando a gente cai muito
É isso que impede. Quando a gente fica olhando para as secundárias, né, a gente deixa de ver outras possibilidades, porque a gente breca. A secundária é uma coisa que breca a gente, porque ela, tipo, dá uma explicação de por que eu não estou conseguindo a minha primária. Em vez da gente. Então, a gente tem que contornar a secundária e achar uma saída nova para aquela primária se realizar. A gente tem que dar uma outra solução, e se é preciso resolver uma outra, e uma outra. E nisso a gente vai criando mais e mais criatividade, fazendo a criatividade fluir dentro da gente, né? Que é uma das formas de criar a realidade. É assim, criatividade já tem no nome, né? Criar, criatividade. Eu vou dar até Né? um link para um exercício que a gente quer fazer daqui a pouquinho, Cris. Uma coisa vital aí é a atenção. É onde você coloca a sua atenção, né? Então, colocar atenção na primária e não nas secundárias. Escolher Sim. colocar, decidir colocar atenção na primária, que é o que você quer criar, e não nas secundárias, nas vozinhas que estão te falando coisas Uhum. negativas. E a gente, às vezes, quando olha para o passado, justamente porque as coisas boas a gente vive elas no momento presente intensamente, elas são gostosas, a gente aproveita. Então, na verdade, o que marca, infelizmente, às vezes até um pouco mais, são coisas ruins do passado, né? Sim. Ela é como se pegasse ali, né? Pegasse naquele lugar. E são essas coisas que às vezes a nossa mente traz naquele momento que a gente está querendo criar uma coisa nova. Acho que a gente pode convidar eles para fazer um exercício agora. Sim. Que É porque vai esse demonstrar exercício, um ele pouquinho. justamente, ele chama atenção pegajosa, né? Porque a gente vai fazer um experimento rápido para ver como é que a atenção se comporta para a gente continuar conversando sobre o que a gente está falando. Então, o objetivo desse exercício é a gente explorar justamente como é que a atenção se comporta, né? A sua própria atenção, cada um. O resultado é a gente descobrir e ter alguma recuperação da nossa autodeterminação, ou seja, dessa nossa decisão de determinar o que a gente quer para a gente mesmo. Então, como que é o exercício? A gente vai ficar por um minuto, vai fechar os olhos e vai rever, né, lá na nossa mente, os eventos da semana passada. E a gente vai perceber como é que a sua atenção ainda está presa em algumas das coisas que aconteceram. Então, a gente vai passar aqui um minuto. Vocês podem ficar, fecha o olho, pensa na semana e vê onde que a sua atenção ainda está presa. Depois a gente conversa a respeito, tá bom? Então, a gente vai marcar um minuto aqui. Vocês podem fechar o olho e começar. Deu um minuto, Cris? Ainda não. Para quem entrou agora, a gente está fazendo um exercício de fechar os olhos e imaginar o que aconteceu na semana passada e ver onde que a sua atenção ainda está presa. Ok, acho que deu um minuto, né, Desse? Um minutinho, né? Então, Uhum. agora, gente, vamos voltando e tem uma pergunta para vocês. Houve alguma realização, um desafio ou uma emoção negativa, raiva, medo, pesar, associada às memórias nas quais você ficou preso por mais tempo? Então, percebam aí as memórias que vocês ficaram presos por mais tempo, que tipo de emoção ela trouxe para vocês? Se vocês puderem comentar aqui para a gente poder conversar com vocês. Vou repetir a pergunta. Houve alguma realização, um desafio ou uma emoção negativa, raiva, medo, pesar, associada às memórias nas quais você ficou preso por mais tempo? Às vezes a gente fecha o olho, né? Põe atenção na semana passada e vem direto, assim, alguma coisa, né? Às vezes nem leva um minuto. Porque às vezes tem uma coisa muito forte ali que prende, né? Por
Por isso que o exercício chama atenção pegajosa, né? Então, se alguém tiver um exemplo, ou não precisa falar o que foi que prendeu a atenção, mas só notar se isso que prendeu a atenção foi qual é o caráter disso. Isso foi uma emoção forte, negativa? Isso foi um desafio? Isso, o que foi que fez a sua atenção ainda estar presa lá? Pode ser uma coisa boa também. Pode. Pode classificar aí como quiser, não precisa falar o que foi, se quiser também pode falar. E tem o fenômeno em si, né? Você percebeu que quando você pôs atenção na semana passada, você não lembrou o que você comeu na terça, quarta, quinta, mas você lembrou de algumas coisas. Algumas coisas não foram arquivadas, que nem qual pijama que você usou, ou foi, ou qual foi a sobremesa da quinta-feira, né? Tem coisas que realmente elas são arquivadas e, tipo, apagadas. E outras não, né? Ó, o balão de ideias, ela falou, pensar na falta de foco. E você acha que isso é uma questão que é um desafio para você? Tem sido um desafio? Seja um desafio, ou seja seja o que for, na verdade, como você focou nisso, é onde a sua atenção está pegada, né? E nesse sentido, ela é uma coisa que se você continuar deixando a sua atenção, digamos, ela colocou que sim, um desafio. Se você continuar pondo a atenção na falta de foco, é mais difícil você lidar com isso. Na verdade, a sua atenção, ela naturalmente já vai se apegar nisso e vai querer fazer você vivenciar isso de novo, né? Porque é onde ela está apegada. É num padrão velho, num padrão que você quer se desfazer, mas você tem que ter uma alternativa. Então, se você quer, no que você quer por atenção? Então, é o outro lado, né? O que você tem que pensar em quais as coisas que você realmente gostaria de fazer, quais são os seus temas aí, as suas intenções, as suas primárias, mas está atenta de que quando vem essa sensação da falta de foco, é o padrão passado, é a atenção que se apegou nisso aí, e isso aí é o outro lado do cabo de guerra que está puxando lá para o outro lado. Ter clareza disso. E ter clareza, principalmente, de que isso aí não te define, por mais que fique voltando, porque essa é a característica da atenção pegajosa. Ela fica te devolvendo aquilo que já foi uma realidade, ela fica te devolvendo. Nossa, perdeu o foco de novo. Ah, tal vozinha que a Daisy falou, né? Fica Você não pode reforçando, né? sintonizar nela. Algo que você não Oi? quer mais. Ela fica reforçando algo que você às vezes não quer mais. É. Que ela fica tentando, na verdade, a mente não é malvada, mas ela fica te questionando. Ela fala assim, mas você sempre achou que você tinha falta de foco? Por que agora você quer ter concentração, foco? Você sempre quis ter falta de foco, você sempre foi assim. Isso é você. Ela meio que está tentando ver se você tem certeza que você quer esse negócio novo, sabe? Muito bem. O exercício tem uma segunda pergunta. Essa eu acho que todo mundo já deu ela por verdade. Todo mundo já percebeu que alguma coisa ficou presa lá, né? E que essa coisa ou é uma realização de um desafio ou uma emoção negativa. A segunda pergunta é: que efeito, se é que tem algum, essas memórias que prendem a sua atenção, elas têm na sua sensação presente de ambição, das coisas que você quer, de motivação, né? Qual é o efeito? Então, é aquela história. Veio, a atenção ficou presa naquela coisa. Quando você pensa naquela coisa e pensa na sua sensação presente das coisas que você quer, o que aquela coisa te causa? Que efeito, se algum, essas memórias que prendem a sua atenção têm na sua presente sensação de motivação, de ambição, do que você quer, do que você intenciona? Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Bom, se ninguém quiser compartilhar, acho que a gente pode ir seguindo, né? Aham, sim. As pessoas vão refletindo, independente de às vezes se manifestar, né? Porque a reflexão às vezes faz você ficar meio que ali, com as suas reflexões, né? Não necessariamente com a necessidade de expressar.
A questão é quando a gente fica com essa tensão no passado, ela tende a se prender, às vezes, nas coisas que não deram certo no passado, as coisas ruins e tal. E aí a gente fica com esse medo do passado, fica com medo do futuro e não fica no momento presente, fica tentando fugir. Então, por exemplo, um exemplo prático aí que aconteceu durante a pandemia, você vê que aumentou muito a questão de bebida durante a pandemia. O pessoal bebeu muito mais do que o normal. E esse é um jeito de fugir de uma realidade que você não está gostando. Você está tentando fugir lá para o passado, tá tentando fugir você quer fugir para algum lugar, né? E muita gente fugiu aí, de fato, é estatístico aí para a questão da bebida. E a gente tem aí também a questão, essa questão das causas e efeitos, de como as coisas vão seguindo. Então, se você para e você olha para isso, você fala, poxa, eu podia aproveitar esse tempo para rever a minha vida. E isso acontece em pequenas escalas e em grandes escalas, que é o que ele fala um Uhum. pouquinho na nossa palestra. Ele questiona um pouquinho, essa palestra já é antiga, de 2007, mas ele questiona um pouquinho da gente parar e olhar nesse movimento que estamos fazendo, para onde o mundo está indo. Então, a gente tinha um movimento que já estava acontecendo aí de problemas climáticos, de várias espécies quase indo para extinção, tal, e tudo isso assim é exacerbado pelo nosso excesso de consumo, uma coisa atual que está acontecendo. De repente, a pandemia fez todo mundo parar e olhar para isso de alguma forma. Todo mundo teve que olhar para alguma coisa. Então, uma das coisas globalmente que a gente olhou foi que a hora que todo mundo parou um pouco em casa, parou de consumir um pouco, essas questões climáticas também caíram, né? Caiu a emissão de CO2, o ar ficou limpo, o rio ficou limpo. Então, você começa a enxergar que uma força externa que veio, que no caso foi o Covid e tal, ela ajudou a gente a enxergar que não é tão difícil assim de mudar essa direção, e é uma direção aí que tem realmente uma previsão científica de que se continuar nesse caminho, né, não vamos para um bom lugar, não vamos para o lugar que queremos estar daqui a 10 anos, por exemplo. Então, e por outro lado, muita coisa foi questionada também nesse momento, né? Foi um Sim. momento que, se a gente viver o momento presente, prestar atenção, quanta gente que pôde trocar o seu trabalho de um trabalho que pegava várias horas de trânsito por dia por um trabalho virtual e de repente as empresas não vão nem voltar pro presencial. Quanta coisa que foi questionada e foi trazida para a consciência, foi examinada. E por que a gente não faz isso no dia a dia? Foi um momento, acabou tendo esse lado bom de ser um momento importante para a gente trazer as coisas para a consciência e questionar, e a partir desse questionamento ser capaz de mudar o futuro, ser capaz de redefinir coisas para o futuro. De repente eu posso ter uma vida mais tranquila, eu posso trabalhar mais de casa, e em grande escala, né? Também é um momento de decisão para o mundo. Poxa, mas se a gente, por conta aí de alguns meses de pandemia, conseguiu parar um avanço climático perigoso para a humanidade, por que a gente não pode decidir fazer isso? Colocar uma força mesmo nisso e decidir que vamos fazer diferente daqui para frente. Então, eu acho que teve um aspecto aí bem, bem importante de parar tudo, olhar o momento presente, olhar o que está acontecendo e uma grande oportunidade para a gente definir o que a gente quer para frente. Sim. E sempre vai partir de uma atitude individual, por mais que as atitudes possam gerar uma coletividade, uma atitude coletiva, mas a decisão sempre é individual, né? Me lembra um exemplo não sei quem conhece o Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro muito significativo. Ele teve uma vivência que ele fez um trabalho de fotografia chamado Êxodos, e ele viajou para vários locais no mundo, e ele fotografou e vivenciou muitas situações muito difíceis de comunidades inteiras se deslocando e se definhando naqueles êxodos, populações inteiras, crianças, assim, e aquilo foi entranhando nele, e ele chegou num momento, quando ele acabou o projeto e voltou, que ele estava meio que com um quadro de doença não claro, mas que o médico falou assim, a gente não sabe o que você tem, mas o que acontece é que você está morrendo. E ele, diante dessa situação, ele tinha também um espaço de terra, que era da família dele, que estava erodido. Era como se fosse um reflexo do que ele estava vivendo. Ele, dentro dele, ele estava morrendo,
E aquela terra também, ela estava toda erodida. E aí, o que, que ele resolveu fazer? E aí entrou a ação que ele olhou, a previsão dele provavelmente seria, tá, então eu vou bater as botas, a terra vai se erodir, né? Ele podia pensar tudo isso, mas ele decidiu fazer o contrário, ele decidiu por uma força ao contrário. E aí ele começou, criou o Instituto Terra, ele e a esposa, e eles começaram a replantar essa terra erodida. Ele se envolveu nesse processo, ele melhorou, ele retomou a saúde dele. Você fez fotos de 10 anos depois, isso foi, se não me engano, final de 90 e pouco. Depois de 10 anos, 2017, a cena, que era toda uma terra erodida, aquele amarelo daquela terra quase morta, virou quase que como se fosse nativa de novo, sabe? Aquelas coisas bem abundantes, aquele monte de árvore, né? E você vê, foi uma decisão, uma intenção que ele colocou na realidade que mudou a ele e mudou a realidade de um ecossistema, que eles inclusive recuperam as nascentes e tal. Então, ele é um exemplo que eu pensei em trazer para a gente falar dessa coisa que é importante, que é a atitude, né? A atitude é como se fosse uma crença que ela se inclina para o futuro, sabe? Ela se inclina para frente. E ela tem uma força que que ela te leva naquela direção com tal força que ela muda o seu comportamento. Então, a atitude, ela é uma ação concreta que te faz sempre se mover naquela direção que você quer, né? Então, não basta você ter um objetivo. Ah, eu quero a paz no mundo. Ah, eu quero isso. Não, você precisa ter a atitude que te leva para isso, porque e ver em que pessoa que você está se tornando para chegar lá. Tem aquele filme lá, Kill Bill, né? Aquela moça, ela tem, eu não lembro o nome da atriz, mas ela tem um objetivo e ela persegue o objetivo dela. A gente não pode dizer que ela não é determinada, né? Só que ela passa o filme todo matando todo mundo. Acho que todo mundo já viu, não vou dar spoiler, mas que pessoa ela se torna no final, né, do filme? Então, cada trajetória de uma história, quando ela é realizada e tem um objetivo, claro, e a pessoa vai realizando, ela não só realiza o objetivo, mas ela vai se tornando uma pessoa ao longo da criação desse objetivo, que são as atitudes que ela toma. Então, que atitudes que ela está alimentando? Então, isso é tão importante quanto o objetivo que você está querendo. Que pessoa que você está apostando ser, né? Então, esse é um outro aspecto importante de pensar quando a gente está pensando na direção que a gente está indo, né? Qual a direção e quais as atitudes que eu estou tendo. Isso me lembrou um outro filme, Cris, que é O Homem do Futuro. Não sei se o pessoal aí assistiu, que é com Wagner Moura. É um filme brasileiro, mas ele cria um futuro para ele cria um futuro que ele não gosta. Ele consegue, faz uma máquina, volta para o passado e cria um outro futuro onde ele é rico, bem-sucedido, mas aí ele vê que quando ele consegue ser rico e bem-sucedido, não é nada daquilo que ele pensava. Aí ele volta para o passado e ele recria de novo. Então, o filme mostra bem essa coisa das atitudes, das decisões que a gente toma, elas definem tudo que vai vir para frente, né? Então, é bem importante você pensar também o que você vai se tornar quando você conseguir aquilo e para poder direcionar para a atitude certa, né? Eu estou vendo que a gente tem só 5 minutos, Cris, que a gente É vai verdade. uma Uhum. focada aqui, mas é uma coisa que o Harry fala lá na palestra e que é bem verdadeira, é o walk the talk, né? Não adianta a gente ter a primária, saber para onde a gente quer ir, saber o que a gente quer, mas não ter a atitude e a ação alinhada com aquilo que a gente quer criar. Então, se a gente quer criar Uhum. alguma coisa, walk the talk é tomar a ação alinhada com o que você definiu, né? Caminhar o seu caminho de verdade, né? Não só falar e sim fazer, né? Sim. E acho que esse Uhum. é um recado bem importante aí do dia de É. hoje. Eu acho que, em função do tempo, o que a gente pode convidar vocês realmente é que esse tema fica mais bem esclarecido na palestra do Harry, então a gente convida vocês para assistirem, vai ficar no link, né? E também, se quiser dar continuidade, a gente vai fazer um, um como que se Zoom. chama? Um encontro, né? Um encontro no Zoom,
na próxima segunda-feira, para quem está aqui na live ou quem assistir a live, que já está embrenhado, digamos, nesse assunto, para a gente poder fazer uma conversa mais entre a gente mesmo no Zoom. Então, quem quiser, é só entrar em contato, né? E tem também os 2 próximos cursos, que é no final de semana agora, no dia 16, vai ter o primeiro módulo, e no dia 31, que vai ter um curso completo. Então, vocês podem entrar em contato com a gente quer agradecer a presença, mas entre em contato com a gente se quiser continuar, a gente vai fazer também outras lives, mas a gente se estendeu um pouquinho mais do que o tempo previsto, né? Mas a gente quer agradecer muito, a gente acredita que essa reflexão é importante a gente fazer a todo momento, né? Com certeza, também agradeço bastante a presença, reitero o convite aí que a Cris fez para a gente poder bater um papo no Zoom semana que vem, segunda-feira. Aí é um papo interativo, mais aberto, que a gente consegue responder mais as perguntas, né, Cris? E refletir juntos. Então é só mandar uma mensagem para a gente aí no direct, inbox. Acho que a maioria do pessoal que está aqui também tem nosso WhatsApp. Só Sim. mandar uma mensagem e aí a gente continua batendo papo aí com uma profundidade maior de como que dá também para a gente se ajudar nesse caminho, como que dá para você se ajudar nesse caminho de criar as coisas que você quer, as primárias, e ter as atitudes alinhadas, né, Cris? Porque para tudo isso existem ferramentas que ajudam a gente a não ficar aí perdido, deixando a vida levar a gente o tempo todo. É isso aí. Alimentar as atitudes que levam a gente para onde a gente quer, né? Isso. Então é Então, isso, gente. até um próximo encontro com todos. Obrigada, Até o David. próximo. Obrigada, Cris, também. Beijo para todos. Tchau, gente.